Nesse vídeo eu vou compartilhar as lições de mídia social que eu aprendi ao desenvolver a rede social da minha cliente. Importante mencionar que o crescimento ele é muito mais difícil do que ele era, mas se você conseguir que o seu público fique com você, que ele se desenvolva com você, os seguidores que você consegue, eles valem muito. É por isso que a retenção ela é um assunto muito importante agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Assim o YouTube vai avisar você toda vez que sair um vídeo novo meu aqui no canal. Vou mencionar o que você deve fazer para aumentar a retenção do seu público de acordo com a minha experiência. E quando estamos falando de retenção, é importante mencionar que isso não significa necessariamente mais seguidores, mas significa um crescimento do seu negócio ou empresa como um todo. Lembre sempre que tudo que eu vou falar aqui, eles precisam ser feitos em conjunto para serem muito mais eficazes. A primeira coisa que eu percebi ao desenvolver a rede social da minha cliente é que você precisa ter consistência. De forma geral, você não vai conseguir um crescimento relevante em qualquer plataforma se você não for consistente, ou seja, se você não estiver ali trabalhando e realmente aparecendo. Estamos viciados na ideia de viralizar, de crescer e pensamos que se não temos o resultado que gostaríamos ou que não estamos indo tão bem é porque estamos fazendo algo de errado. Mas muitas vezes é o oposto. Se você não se tornou viral ou até mesmo não teve uma explosão de seguidores, muitas vezes é que você precisa reajustar a sua estratégia e não necessariamente você está fazendo algo de errado. Isso porque aumentar o seu público online é um jogo longo e é um jogo de longo prazo. Por isso você precisa ser consistente, fazer todos os dias e sempre celebrar os pequenos resultados. Eu sei que pode ser muito desanimador continuar aparecendo mesmo quando você não tem o resultado que você gostaria, mas continue, porque leva tempo e exige consistência. Aqui não estou falando sobre frequência, mas sim sobre consistência. Como assim? Em geral, quanto mais você postar, mais rápido você crescerá, só que isso nada adianta sem consistência. A frequência com que você realmente posta não é o que importa. O que importa é a consistência. Então, o que eu tiro de lição sobre isso é que você precisa decidir com que frequência você quer aparecer, fazer um plano e cumprir. Então, não adianta eu colocar um plano de postar 2 vezes por dia se eu não conseguir cumprir isso. Então, é muito importante fazer um plano e seguir ele. Eu percebo isso porque a gente faz conteúdo todos os dias nos stories do Instagram da loja da minha cliente. E quando a gente aparece com menos frequência, os clientes eles já começam a perceber e já começam a perguntar. Por isso, faça um plano e cumpra. Outra coisa muito importante que eu aprendi ao desenvolver a rede social da minha cliente é que gerar valor vai muito além do que somente ajudar. Isso significa que você precisa entregar valor real. Normalmente, entramos nas redes sociais por alguns motivos. Eu vou falar 3 deles. Entramos para se divertir, para se educar e também para se inspirar. Nós não estamos lá para desembolsar todo o nosso dinheiro que muitas vezes foi ganho de forma árdua, mas isso acontece. Só que esse não é o objetivo principal. Quando estamos distraídos, entramos e começamos a rolar a tela. O que isso significa ou tem a ver com você que deseja aumentar o seu número de seguidores e vender para eles? É dar valor real e parar de sempre tentar vender algo. Aqui eu não estou falando daqueles posts promocionais que tem que ter no seu perfil ou no perfil do seu cliente, em que está promovendo o seu produto de forma clara e que é muito comum de se ver, mas não é para fazer o tempo todo. Isso porque o mercado ele está cada vez mais esperto, de forma que eles sabem o que você está tentando fazer. Então esqueça da ideia de sempre tentar convencer a sua audiência ou a audiência do seu cliente que elas precisam do seu produto ou da sua solução. Quando eu vou fazer as publicações no perfil da minha cliente, eu gosto de seguir uma estrutura. Essa estrutura é: você precisa ter um conteúdo que seja promocional, de maneira que ele vai promover o seu produto de forma clara. Aqui você pode fazer aquele conteúdo de objeção para fazer o seu cliente comprar de você, sem necessariamente ficar arrumando aquelas famosas desculpas.
O seu conteúdo ele também precisa ser educacional e inspiracional. Nesse tipo de conteúdo, você vai entregar valor na forma de educação. Aqui é muito legal você fazer aqueles conteúdos de dados, que são conteúdos mais técnicos em que você vai mostrar total domínio sobre o seu nicho. A sua plataforma também precisa ter conteúdos de relacionamentos, que são aqueles conteúdos em que você vai interagir com a audiência vai saber o que você gosta, o que você não gosta, suas peculiaridades. Você também precisa ter um conteúdo que seja de engajamento, que é aquele conteúdo em que você vai responder pergunta, você vai ter uma interação, de maneira que você vai descobrir as vontades, as necessidades e os desejos da sua audiência. Então, o seu conteúdo como um todo, ele precisa seguir a estrutura juntas para que assim sejam mais eficazes. Porque ter um conteúdo que é mais denso, que é um conteúdo mais de dados, ele não vai se conectar sozinho. Então, você precisa fazer tudo junto. Também aprendi ao desenvolver a rede social da minha cliente que relacionar-se com o público é fundamental. Você precisa responder o seu público, seja nos comentários, seja nas caixinhas de pergunta, seja quando enviam mensagem para você. Quando você não responde, você dá a entender que você está muito ocupado para a pessoa ou que a pessoa nem é tão importante o bastante para você respondê-la. E assim, sinto te dizer que você não vai construir um relacionamento leal com alguém que um dia pode decidir comprar de você. Na loja da minha cliente, por exemplo, ela sempre preza o bom atendimento. Costumamos falar que o cliente na rede social, ele tem que ter a mesma sensação de como ele estivesse entrando na loja. Ele tem que se sentir em casa, acolhido e muito bem recebido. Isso faz com que eles sintam que podem contar com a gente. Quando as pessoas recomendam você, acontece algo fundamental. Você já comprou algo porque alguém recomendou para você? Um amigo, um parente? Isso acontece porque o marketing boca a boca está trabalhando para você. Tudo isso porque você resolveu responder alguém. Então, relacionar-se com o público é fundamental. Outra coisa muito importante que eu aprendi foi que ser excelente também é sobre fazer o básico bem feito. Quando falamos sobre valor real, falamos o porquê normalmente entramos nas redes sociais. Se 3 motivos que eu mencionei aqui é para se divertir, se inspirar e educar, ou seja, aprender. Portanto, cada post que você fizer, cada legenda que você fizer, você deve proporcionar esse tipo de experiência. Para fazer isso, basta lembrar dessa estrutura aqui, chamada forte. Ela pode ser uma frase de impacto, tanto no conteúdo escrito ou em vídeo, ou até mesmo logo quando você vai começar a legenda. No último vídeo, se você ainda não assistiu, corre lá assistir. É um vídeo em que eu falo sobre engajamento. Nós comentamos que se você não chamar atenção logo de cara, o seu conteúdo ele corre o risco de passar batido. Então, se a primeira frase não for cativante, o leitor, o seguidor, ele não vai continuar lendo. Aqui é muito importante você colocar esforço. Depois da chamada forte, ofereça um benefício ou um grande ensinamento na forma de educação, entretenimento ou inspiração. Você chamou a atenção. Após chamar a atenção, vem a parte mais difícil: fazer com que a pessoa ela vá para o próximo passo, ou seja, continuar lendo, continuar ali no seu conteúdo. E isso retoma a parte de agregar valor real. Importante mencionar que aqui a retenção é a chave. E por último, na estrutura, você precisa de um fechamento forte ou uma CTA. A CTA, ela é facultativa. Por isso que você pode colocar o CTA, que é a chamada para ação, ou dar ali um fechamento bem forte. Quando você for colocar um CTA, você precisa dar um apelo, mas ele precisa ser de forma clara, seja para comprar, para salvar ou até mesmo para compartilhar. Diga de forma clara o que você quer que a sua audiência faça. Uma das lições mais importantes que eu aprendi ao desenvolver a rede social da minha cliente e que ela é o maior segredo em relação à retenção: você precisa contar histórias relacionáveis que criem ressonância emocional com seus seguidores. E isso vai fazer com que as pessoas se conectem com você. Queremos nos sentir vistos, compreendidos, pertencentes uns aos outros. O que significa contar uma história? É muito mais simples do que você pensa. Não é sobre contar uma história épica. Você quer dizer algo, mas você não quer apenas dizer algo. Você quer comunicar a mesma história de uma maneira mais envolvente, de pessoal e de vida real. Isso torna para o leitor muito mais memorável e ajuda ele a se sentir mais conectado a você. A história
história, ela precisa ser real e simples. Você pode, por exemplo, escolher um problema que a audiência está enfrentando que você quer resolver. Aqui, a legenda ela agrega muito valor em formato de história e elas precisam parecer que você está conversando com um amigo. E aí você pode até mesmo se perguntar, mas e se o público não comprar? A lição aqui é, mesmo que o público ele não compre agora, você precisa ter a sensação de que você ensinou algo valioso, de que após ler o seu conteúdo, de ver o seu conteúdo, a audiência aprendeu algo muito valioso. Em geral, você vai dizer algo impactante através da narrativa. E aqui é muito importante você ter repertório. Isso ajuda você a entender a visão de mundo da sua audiência, como ela pensa, o que ela está passando, e isso faz você criar um elo de confiança. Essas foram as lições mais valiosas que eu aprendi ao desenvolver a rede social da minha cliente. Me conta aqui nos comentários qual foi a que você mais gostou. Foi um prazer te ter aqui. Tchau!